Fala galera, estamos em mais uma aula, tá dando continuidade ao nosso assunto de separação de misturas, tá bom? E nós começaremos hoje por decantação, tá bom? A decantação ela pode acontecer de dois tipos. O primeiro tipo é quando eu relaciono um sólido de um líquido, tá bom galera? A fase sólida decanta, ou seja, é depositada ou sedimentada, ela fica na parte de baixo, tá bom galera? Olha aí. Um exemplo interessante: se eu misturo, por exemplo, areia, o barro e água, eu vou ter uma água barrenta. Mas se eu deixar por alguns minutos essa solução dessa água barrenta em repouso, eu vou ter que esse sólido vai se depositar na parte de baixo. Então aconteceu aí uma decantação. E para separar esse sólido que está embaixo da água que está em cima, eu posso virar com cuidado um recipiente, né, para retirar só a parte de cima, ou posso utilizar um sifão, onde a gente usa a diferença de gravidade, onde um recipiente fica em cima e outro fica embaixo, e eu retiro o líquido todo, né, e deixando só a parte de baixo sólido, tá bom? O outro tipo, galera, aí a sifonação, né? O outro tipo que eu posso falar para vocês é aí, ó, a separação pela decantação, só que de líquido e líquido. Nesse caso eu vou ter, o que vai reger isso é a diferença de densidade entre esses líquidos, tá bom? Eu posso pegar um líquido que seja mais denso do que o outro. Esse líquido mais denso vai se depositar na parte de baixo. Eu tanto posso separar também com a sifonação, como expliquei, ou posso usar um funil de bromo ou um funil de decantação, né? A gente utiliza muito esse funil de decantação no nosso laboratório, tá? Onde a gente vai abrindo ele aos poucos e vai retirando só a parte do líquido de baixo, né? Então, se a gente mistura, por exemplo, óleo com água, nós vamos ter que o óleo vai ficar na parte de cima e a água vai ficar na parte de baixo, né? Por causa das diferenças de densidade. Beleza, gente? Então essa é a decantação, bem fácil, né? Vamos adiante aí, ó. Nós temos a centrifugação. Para isso, gente, é uma decantação também, só que acelerada. Nós vamos utilizar uma força chamada força centrífuga. Essa força ela é dada pela rotação. Quando nós fazemos um sistema de rotacional, em cima daquele sistema vai agir uma força chamada força centrífuga. Né? Se você está num carro e esse carro está fazendo uma curva, né? Essa curva faz com que você seja, se dependendo da velocidade, seja empurrado para fora da curva. Essa força que te empurra para fora da curva é chamada força centrífuga. A gente tem uma centrífuga também na máquina de lavar, que ela funciona do mesmo jeito. Ela gira, empurrando a água para fora, né? Fazendo com que as roupas sequem mais rapidamente. Se eu tenho uma solução onde o sólido de lá não dá nem para ser visível, ou então é visível, mas ele é muito fino, que não dá para usar uma filtração ou uma decantação, eu acelero essa decantação devido à força exercida sobre ele pela rotação, a força centrífuga, tá bom, galera? Interessante, né? Então vamos adiante. Como eu falei, nós temos a filtração, né? A filtração é utilizada sólido líquido, e para isso se utiliza um funil e um papel de filtro, né? Um filtro, né? Esse filtro, gente, tem um poro, tá? Esse poro ele vai selecionar quem vai passar e que vai ser retido. Quando você está fazendo um café na cafeteira, né? Você tem o filtro do café, onde o pó de café fica ali, né? E o líquido, que é o café, né? O resultado lá do seu café fica na parte de baixo. Você fez uma filtração. Então não há segredo. A separação de mistura que envolve filtração se utiliza um filtro. Só que muita atenção, tá, gente? Não é apenas sólido líquido. A filtração pode acontecer também, ó, sólido gás. Então, se você tem um aspirador de pó em casa e esse aspirador de pó vai sugar o ar que vai estar, né, ali no chão, só que junto com o ar ele suga não só o ar, ele suga também as partículas sólidas. Dentro dele vai ter um filtro, tá, galera? E esse filtro é que vai reter as partículas sólidas, né, fazendo com que passe apenas o ar e você tenha aí o aspirador de pó, o funcionamento. Isso também é uma filtração porque tem um filtro, tá bom, galerinha? Só que às vezes essa filtração é difícil, né? A gente tem
uma solução ali que ela não passa facilmente pelo filtro. A gente pode exercer uma força externa, né? Fazer uma sucção, gerando um vácuo dentro desse alermaia, tá? Então eu tenho aqui um funil, dentro desse funil vai ter um filtro e eu tenho uma mistura para ser filtrada. Só que ela não está pingando, né? Não está pingando, está se depositando aqui, não está pingando. Então eu faço uma força externa aqui, ó, pelo vácuo, fazendo com que comece a cair, a gotejar aqui, comece a pingar. Isso facilita essa filtração, que se utiliza essa força externa, é chamada de filtração a vácuo. Vamos adiante. Para misturas homogêneas eu quero falar de duas, tá? Bem importante. A primeira delas é a evaporação. Para se obter o sal de cozinha, geralmente a gente faz esse processo. Pega a água do mar e deixa a água do mar evaporar naturalmente, porque a água do mar vai evaporar, deixando ali presente apenas os sais. Tá bom? Então a gente utilizou o processo de evaporação para retirada de um líquido, onde a gente quer o sólido. Mas preste muita atenção. E se a gente quisesse essa água do mar? Não é? Pensa comigo. Eu fiz uma evaporação, mas a água do mar foi para a atmosfera. Mas se a gente quisesse essa água do mar, teria como a gente realmente reaproveitar essa água depois de evaporação? Tem pelo um processo que a gente chama de destilação, tá bom, gente? Olha, o equipamento de destilação é basicamente esse. Como funciona? Eu tenho aqui um balão volumétrico, um termômetro, um condensador e um Erlenmeyer. Beleza, galera? Essa é a formação desse equipamento de destilação. Então eu tenho aqui dentro, vamos supor aqui como exemplo, água e sal. Ele se dissolve, então eu tenho uma mistura de água e sal. A partir do momento que esse funil, esse bico de Bilsen começa a aquecer aqui, eu tenho que essa solução começa a ferver. Mas na verdade, o que está fervendo nela, galera, é só a água, porque o ponto de ebulição da água é bem mais baixo do que o do sal. A água evapora mais rapidamente do que o sal. Quando eu faço com que a água entre em ebulição, ferva, ela começa a virar gás. Virando gás, ela vai percorrer a setinha aqui, olha, acompanha a setinha. Ela vira gás aqui e começa a percorrer esse caminho aqui, ó. Chegando aqui, ela vai dar de cara de um condensador. Não é à toa que essa vidraria se chama condensador. Ela se chama condensador porque ao redor dela nós temos um fluxo de água. Esse fluxo de água pode ser água gelada ou não, tá? E essa água vai resfriar a parte de dentro do condensador, que vai haver o gás de água nessa parte de dentro, o vapor de água, melhor falando, tá bom, galera? Só quando esse vapor de água entra aqui, tá? É resfriado, e um vapor, quando se resfria, volta a ser líquido. E ele cai aqui na forma de líquido. Só que aqui eu tenho certeza que é apenas água. Por que é apenas água? Porque o ponto de ebulição da água é bem mais baixo do que o ponto de ebulição do sal. Então eu acabei separando. No final disso eu vou ter sal num lugar e água no outro lugar. Galera, olha que interessante. Existe uma destilação também muito famosa, chamada destilação fracionada. Essa destilação já é uma mistura de líquidos. E esses líquidos que estão misturados ali, eles podem ter ponto de ebulição e tamanho diferente. Então vamos supor que eu tenho uma coluna de fracionamento aqui, que essas bolinhas que estão aqui vão ser os impedimentos, elas vão ser a barreira física que os gases que estão aqui, quando evaporarem, vão enfrentar. Então, se eu tenho moléculas de tamanhos diferentes aqui e de pontos de ebulição diferentes, eu vou ter uma ebulição de moléculas com várias moléculas ao mesmo tempo até. Só que essa barreira física vai fazer com que as moléculas que são menores tenham mais facilidade de passar, tá bom? Fazendo com que eu tenha uma seleção de que molécula eu quero. Daí para frente é o mesmo procedimento da destilação simples. Mas esse processo é tão importante, que a gente observa ele na separação de cada subproduto do petróleo. Então essa aqui é uma coluna industrial de petróleo, uma torre, né? E ela é separada com temperaturas diferentes. E cada espaço dessa vai reter uma molécula de tamanho diferente.
As moléculas maiores, elas vão ter dificuldade de passar, até porque seus pontos de ebulição são maiores. Então elas vão ser retidas na parte de baixo. Por exemplo, moléculas grandes são os resíduos e as parafinas. Olha. Depois vem os óleos lubrificantes, óleo combustível, querosene e gasolina. Se você tem dúvida quanto ao funcionamento bem dessa questão do fracionamento, eu expliquei no primeiro slide que a gente colocou no Google Sala de Aula, tá bom? Mas essa destilação também é uma destilação do tipo fracionado. Galera, era só isso, tá? Eu agradeço a vocês, tá bom? Pela paciência, espero que todos estejam bem, desejo saúde a todos. Tenham paciência que já já isso vai acabar e a gente vai se ver de novo. Um beijo e saúde, fique com Deus.